pseudoclasse Note no CSS, que é representado por dois pontos, Note, abre e fecha parêntese, e esse X é o seletor, onde nós vamos adicionar os nossos seletores. Tá? Ele nos ajuda a escrever código um pouquinho mais simples no CSS, e ele é o inverso do is, que nós já vimos também aqui no canal. Vou deixar o card do vídeo aqui para vocês. E o Note é uma pseudoclasse de negação e aceita um seletor ou uma lista de seletores como argumento. Nós vamos ver esse cara um pouquinho mais na frente na prática. Corresponde a um elemento que não é representado pelo argumento, ou seja, todos os seletores que estão aqui no argumento não vão ser estilizados. O X não pode conter outro seletor de negação, e a sintaxe básica dele é esta aqui, tá? Note, seletor e as propriedades de estilo. Vamos partir para a prática. Eu tenho o código HTML e código CSS. Na prática, nós vamos escrever o HTML e também o código CSS. No código HTML, vou adicionar o meu código HTML e linkar o arquivo CSS Note. Então, já está linkado aqui. E o primeiro exemplo que nós vamos ver é um exemplo básico. Vamos imaginar que nós temos elementos de uma página, parágrafo, span, título. Vou trazer ele para o código HTML. Vou atualizar aqui. Bom. E vamos imaginar que o meu body, eu quero adicionar a cor verde em todos os meus elementos da página, tá? Então, body, abre e fecha, color, um color green. Então, todos os elementos da minha página estão na cor verde. E aqui a gente já vai começar a usar o Note. Observe que eu tenho parágrafos que eles têm classe e outros que não têm classe. Mas eu quero que todos os elementos, menos, já usando o Note, menos o P, menos os parágrafos, sejam estilizados com a cor verde, tá? Porque nós vamos adicionar outras cores. Então aqui, ó, o meu título de exemplo 1 ficou verde, o span também ficou verde, mas os elementos de parágrafos continuaram com a cor normal, por causa desta regra aqui. Agora, os elementos P, eu vou adicionar a cor P, vou adicionar a cor red, vermelho. Ó, todos os meus parágrafos estão com vermelho, menos o parágrafo que está com a classe, deixa eu ver, menos o parágrafo que está com a classe clássico. Pega o clássico, copio, jogo ele aqui, ó. Ele também, a gente pode passar no argumento para ele uma classe, como é no nosso caso aqui. Então, todos os meus elementos P foram estilizados, com exceção do elemento P que está com a classe clássico. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo de uso do Note no CSS. Beleza? Eu vou deixar comentado esse código e esse aqui também, e vou trazer um outro exemplo de como podemos aplicar o Note. Exemplo 2. Vamos imaginar que eu tenho uma lista
o LLI. Eu quero estilizar essa lista, tá? Usando LI. Vou colocar um font size de 3 rem. Todos esses exemplos eu peguei do site MDN da Mozilla. Então, vamos lá, 20px. Eu adicionei um tamanho de fonte para todos da minha lista, mas percebam que na minha lista eu tenho um item que é uma classe chamada diferente. Então eu quero que ele aplique para todos, com exceção desse cara, com exceção desse item, que é o item 2, que tem uma classe diferente. Ó, os outros, o item 1 e o item 2, o item 1 e o item 3, eles continuaram com o font size 20, mas o item 2, que eu estou negando, estou dizendo que ele não vai ter o font size 20. Segundo exemplo de uso de Node. Tá? Terceiro exemplo de uso vamos imaginar que eu tenho elementos de artigo dentro da minha página. Então tem aqui título, tenho uma breve introdução e o texto do meu artigo. Então o que eu quero? Eu quero que perceba que quais as classes que eu tenho aqui: a classe entry, a content e intro. Essa intro é esse pequeno texto. Então eu quero que ponto entry, ponto a, ponto content, tenho a cor vermelha. Então todo o meu texto ele está com a cor vermelha, mas com exceção da introdução, que está com a classe intro. Pronto. Mais um exemplo de uso do Node. Eu não quero que minha introdução seja estilizada com as cores da descrição do artigo. Outro exemplo de uso do Node, agora com botões. Eu tenho o mesmo nome de classe, só que agora é entry B. Eu tenho o título e tenho o conteúdo. E dentro do conteúdo eu tenho botões A, B e C. E um deles está com o atributo disable. Eu quero aplicar um font size para os botões, que é o B. Não tenho intro. Um font size de 20px. Vou colocar maior para aqui. 40. Opa, falta aqui botão. Deixa eu 20px. Então agora os meus botões, eles estão cada um deles com uma font size de 20px. Mas eu quero que o botão C, que ele está com o atributo disable, não seja setado para ele o font size 20. Como é que eu faço? Dos pontos not button e pego
ou disable. O meu botão C ficou com o tamanho de fonte padrão e o restante dos botões A e B ficaram com 20 px. Uma coisa interessante é que toda vez que eu uso um Note, onde o seu antecessor, ou seja, o que precede, for uma classe, como é aqui no caso, ó, eu tenho uma classe chamada Content e estou usando o Note, então sempre vai ter esse espaço. E quando eu estou usando um elemento HTML, ele tem que ficar colado, tá? Então esses são exemplos de uso do Note. Existem vários outros exemplos mais avançados, mas são esses que eu trouxe para vocês. Chegamos ao final do vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa força, se inscreva. A gente posta toda semana conteúdo sobre programação, JavaScript, CSS, HTML. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu!